Primeiramente eu vou falar aqui, eu até anotei aqui para mostrar para vocês, sobre o objetivo do Vasco em relação ao Maracanã, tá bom? Você já deve ter visto aí, eu recebi essa notícia mais cedo, mas como eu tava ao vivo eu não tive a oportunidade de dar essa notícia, mas agora eu explico para vocês em relação ao Vasco e o Maracanã. Não é, de forma alguma, uma novidade que o Vasco tem vontade de usar o Maracanã, entende que São Januário, até porque a cada vez mais, cada jogo que passa, cada vez mais, o Vasco da Gama tem esgotado esses ingressos muito rapidamente em São Januário. São Januário é um lugar pequeno para o Vasco, a verdade é essa hoje em dia. Para a procura do Vasco da Gama, para a procura da torcida, acaba muito rápido e os sócios que têm o rating mais alto, eles conseguem acabar com isso muito rápido também. Sei que tem um problema de cambista, isso aí todos os clubes infelizmente sofrem com isso, mas em relação a isso, o que eu lamento demais e que eu brigo sempre contra, eu acho que o Vasco vai conseguir conter um pouco mais e melhorar essa questão com a implantação da biometria, com o novo cadastramento da questão também do reconhecimento facial, que já foi iniciado na última partida contra o Curitiba, onde idosos e gratuidades fizeram lá o cadastramento para poder testar o sistema. Então essas medidas vão ser muito importantes também para poder melhorar essa questão dos cambistas. Mas a torcida do Vasco por si só, ela já esgota muito rápido os ingressos de São Januário, não demora nem 3 horas, 4 horas para poder esgotar, justamente porque mesmo os sócios que têm esse rating mais alto, eles procuram muito, e esse rating mais alto também, ele te dá a oportunidade de comprar ingresso como convidado. Então, a galera que tem a possibilidade acaba pegando 2, 3 ingressos direto. Então, isso acaba muito rápido. Então, a estratégia do Maracanã, ela é antiga para o Vasco da Gama. Não só da 777, mas também da época do Jorge Salgado. Jorge Salgado sempre falou sobre jogar no Maracanã. O presidente Jorge Salgado, é claro, da gestão associativa do Vasco da Gama. Isso muito antes de falar em SAF, de se falar em SAF, do Vasco virar 777. E a 77 tem interesse em não só jogar no Maracanã, mas também tem interesse em administrar o Maracanã. Seja por um novo TPU, que é um termo de permissão de uso, que é algo que a dupla Fla-Flu faz hoje e que vem sendo renovado constantemente e de forma até, na minha opinião, errada, sem ter uma licitação, sem ter uma disputa. Muitas vezes, se eu não me engano, foram 7 vezes seguidas renovadas e eu acho isso muito ruim, porque a gente sabe que toda vez que o Vasco vai jogar no Maracanã, há um problema do Vasco ter que entrar na justiça. Por quê? Esse TPU, ele, basicamente, ele deixa claro o seguinte: a prioridade, até por serem os administradores, é de Flamengo e Fluminense. O Vasco, o Botafogo ou qualquer time do Rio de Janeiro não pode pedir para jogar no Maracanã quando tiver jogo do Fluminense ou do Flamengo na mesma data. E aí, tudo bem, até porque eles administram, eles cuidam do estádio, assim como eles também cuidam, administram e recebem muita renda por jogar todos os jogos lá. Então é uma via de mão dupla. É verdade, sim, que Flamengo e Fluminense conseguiram manter o Maracanã de pé, principalmente no momento da pandemia, isso não tem como discutir, mas ao mesmo tempo o Maracanã é muito rentável para eles também. O Maracanã não dá prejuízo para Flamengo e Fluminense. O Maracanã, com estádio cheio, dá lucro para Flamengo e Fluminense, principalmente para o Flamengo. Então por que eu falo que é uma via de mão dupla? É uma via de mão dupla porque eles cuidam do estádio e eles cuidam também da administração, mas eles também recebem com renda, com rendas grandes. E um dos motivos para o Vasco querer jogar no Maracanã, além de entender que é a sua casa, que acaba tendo um apelo muito grande, porque a torcida do Vasco é enorme, de lotar, de dar um pouco mais de conforto para o seu torcedor, para o seu sócio torcedor e para o seu torcedor, o Maracanã é um local que você consegue ter renda 3 vezes maior do que São Januário. A verdade é essa. Hoje, com os novos preços, São Januário lotado tem uma renda aí, arredondando, de 900, 1 milhão de reais. Com os descontos, com a manutenção do estádio, essa renda diminui. No Maracanã, não. Você faz um jogo lotado no Maracanã, você consegue pegar uma renda aí de 3 milhões, de 4 milhões, com os descontos, pagando aluguel, e você tem uma renda muito maior, o equivalente a 3 jogos em São Januário.
E eu sou um cara muito defensor de tudo que acontece em relação ao São Januário, no sentido de o Vasco tem que jogar em São Januário, sempre. A prioridade do Vasco sempre tem que ser em São Januário. E essa diretoria, inclusive, ela escutou a torcida nesse último momento aí, da partida contra o São Paulo, onde o Vasco recebeu uma proposta financeira boa para jogar no Mané Garrincha, mas depois de toda a luta que aconteceu por conta da interdição de São Januário, a União, a Barreira, tudo que a gente já falou aqui, eles entenderam que não fazia sentido jogar no Mané Garrincha e sim jogar em São Januário por conta de toda essa luta. Mas a proposta financeira pro Vasco seria melhor. Agora, o Vasco não tem que pensar em financeiro nesse momento. Por quê? Porque o Vasco ainda está na zona do rebaixamento, ainda está numa situação perigosa. Então, São Januário, na minha visão, e eu acredito que na visão de grande parte da torcida, é a casa do Vasco. Ao mesmo tempo, existem jogos que têm um apelo. E o Vasco da Gama, além de querer disputar esse TPU ou essa concessão para ele poder ter a oportunidade de administrar o Maracanã, porque é um anseio, uma vontade, é um desejo da 777, não só a 777, mas junto também com a Legends, que hoje administra o Santiago Bernabéu, e a W Torre também, que é uma empresa que seria parceira nessa administração do Maracanã. O Vasco da Gama entende que jogos grandes, como contra o Botafogo nesse Campeonato Brasileiro e como contra o Corinthians, são jogos que o Vasco tem vontade de levar para o Maracanã. Primeiramente, São Januário não pode receber clássico. Isso é uma determinação da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E que o Vasco teria que buscar digamos assim, um novo laudo, teria que buscar uma nova mobilização para que pudesse jogar clássico em São Januário. Além disso, eu entendo também da seguinte forma. Não tem jeito, clássico é mais perigoso. Então, se você hoje dá motivo para ter qualquer tipo de confusão em São Januário, eu acho que é pior por toda a mobilização e o Vasco não pode se dar o luxo de perder São Januário novamente. Então eu entendo essa mobilização do jogo contra o Botafogo. E entendo também que o Maracanã de fato é a casa do Vasco. O Vasco tem um bom retrospecto lá. Jogou esse ano contra o Atlético Mineiro e fez um grande jogo. Por mais que tenha sido só 1-0. A torcida conseguiu abraçar também o time. Então, o time também tem a intenção de jogar contra o Corinthians no Maracanã. Então, tanto o jogo contra o Botafogo quanto a partida contra o Corinthians, o Vasco tem a intenção de levar para o Maracanã. Outra informação importante é que o Vasco ele formalizou esse interesse de participar do TPU ou da concessão diretamente para a Casa Civil. Porque os jogos que o clube possui interesse em mandar no estádio são posteriores ao termo de permissão de uso assinado pela dupla Fla-Flu em abril. Ou seja, tanto esse jogo contra o Botafogo contra o Corinthians, eles são depois do TPU que essa dupla assinou e que eu já falei aqui que é renovado o tempo inteiro. E sim, é ao vivo essa live, gente. É ao vivo. Eu tô aqui ao vivo nessa tarde porque sobrou um tempinho também. Muitas vezes eu não consigo ter tempo para gravar vídeos aqui pro canal. Eu tô sempre fazendo live. Eu acho que é mais dinâmico também. O Juan tá aqui todo dia atualizando as notícias para vocês. E eu apareço quando tem assuntos importantes. E eu acho que esse assunto do Maracanã é muito importante para a gente poder debater. Então eu acho que o movimento do Vasco faz sentido. Sempre priorizando e entendendo que São Januário jamais pode ser abandonado. Mas até pensando também em outro passo, que é o passo do potencial construtivo de São Januário, que tem a expectativa para sair nesse ano, o Vasco vai ter que procurar algum lugar para jogar. Porque a partir do momento que essa obra começar, o Vasco vai ter que procurar outro lugar para jogar. E quando você tem a oportunidade de ter um TPU ou uma licitação do Maracanã, o Vasco vai poder mandar seus jogos no Maracanã. Além da 777 estar nessa briga, tem grandes parceiros. A Legends é um grande parceiro. A W Torre é uma grande parceira. Então, é possível o Vasco conseguir administrar o Maracanã junto com essas parceiras. E até mesmo, não duvido, porque o Maracanã também precisa dos jogos desses times, talvez dividir com o Flamengo. Eu acho que o Fluminense, nesse ponto todo, ele fica mais fraco. Porque o Fluminense hoje, ele não é um parceiro igualitário do Flamengo.
O Flamengo é muito mais ativo nesse sentido, mas também tem o direito pelo Maracanã. Então eu não duvido nada de, quem sabe, um acordo entre Flamengo e Vasco acontecer. Eu acho que, inclusive, é algo que daria menos prejuízo em relação ao Maracanã. Então, são muitas possibilidades. Mas o fato do Vasco querer brigar para o Maracanã, inclusive o nome do projeto do Vasco para o Maracanã é Maracanã para Todos, eu acho que é algo interessante. E é nesse sentido que eu entendo que deve ser um movimento feito, sim. O Maracanã é a casa do Vasco. O Vasco foi campeão de Campeonato Brasileiro várias vezes no Maracanã. O Maracanã sempre foi palco de duelos importantes e é bom demais mandar jogo no Maracanã. Quem já teve oportunidade aqui, é vascaíno, já apareceu lá no Maracanã. É muito gostoso ter jogos no Maracanã. São Januário sempre vai ser a primeira casa do Vasco, mas o Maracanã também é. Então eu entendo esses movimentos como positivos financeiramente, como positivos para atender a demanda da torcida do Vasco, que hoje não consegue mais atender num estádio para 20 mil pessoas, é fato, entendeu? E o Maracanã consegue comportar 60. Então acho que isso seria legal, e entendo também que esses dois jogos onde o Vasco tá tentando levar pro Maracanã, contra Botafogo e contra Corinthians, são dois jogos que são legais de você jogar num estádio desse tamanho. Como vocês viram aqui, a KTO agora é uma das patrocinadoras do canal do Pedrosa, tá aqui, ó. Com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de se cadastrar lá na KTO, e aí você coloca esse cupom, e aí, em relação ao seu depósito, você tem 20% de cashback. O que significa isso? Significa o seguinte: se você colocou R$100 no seu primeiro depósito, você ganha R$20 de cashback de volta, ou seja, 20%. Se colocou 200, você ganha 40. Então agora, você vascaíno que gosta de fazer sua fezinha agora, você tem um novo site, e aqui no canal do Pedrosa, você tem a oportunidade de trabalhar e fazer as suas fés lá na KTO. Colocando na tela para vocês aí, ó. A KTO é esse site aqui, ó. E tem vários jogos acontecendo, por exemplo, futebol internacional, tem todas as ligas que você quiser colocar. Você tem esse benefício com o meu cupom Pedrosa, tá aqui para vocês na tela. Vamos ver aqui, vou dar um exemplo aqui, vamos ver quanto que tá o jogo, pagando o jogo do Vasco, tá? Vou abrir aqui, Brasileirão Série A. Ó, a odd tá extremamente interessante, porque tá o quê? Pagando 2,45. 2,45 pro Vasco ganhar do São Paulo. E o São Paulo tá pagando 3. Eu vou fazer uma fela na KTO na vitória do Vasco. Essa odd tá gostosinha e eu tô confiante na vitória do Vasco da Gama. Então, cara, lá na KTO, com o meu cupom, como eu mostrei pra vocês, vocês têm a oportunidade de fazer esse cadastro. E com o cupom Pedrosa, não esqueça, pelo amor de Deus, coloque o cupom Pedrosa. O link que tá aqui embaixo, kto.com, para você me dar uma moral e pra gente poder ir junto. E eu vou trazendo promoções, vou trazendo dicas aqui também. Eu já tô dando uma dica aqui no próximo sábado. Pra mim, vitória do Vasco, uma odd alta, mas que o Vasco tem condições de vencer o São Paulo. Então a KTO, muito obrigado pela oportunidade. Essa nova parceira do canal do Pedrosa, e a gente sempre vai estar aqui dando as dicas, principalmente para os jogos do Vasco, mas para todos os jogos de forma geral, beleza?